Olá, amigos e irmãos do canal Gilcimar Lucas, dando sequência aí, é a nossa sexta aula sobre bibliologia. Nós vamos aprender hoje sobre o nosso terceiro tópico, que é as traduções bíblicas para a língua portuguesa. Vou trazer aqui algumas informações importantes para enriquecer aí essa nossa aula então de bibliologia. A história registra que o primeiro texto bíblico traduzido para a língua portuguesa foi produzido por Dom Dinis, 1279 e 1325, rei de Portugal. Exímio conhecedor do latim clássico e estudioso da Vulgata, Dom Dinis deliberou enriquecer sua língua materna traduzindo as Sagradas Escrituras para nosso idioma, baseado na Vulgata Latina. Embora lhe faltasse perseverança, traduziu o latim do próprio punho, 20 capítulos do livro de Gênesis, antes mesmo da tradução inglesa de John Wycliffe, que somente em 1380 traduziu as escrituras para o inglês. Fernão Lopes afirmou com seu curioso estilo de cronista do século XV que Dom João, 1385-1433, um dos sucessores de Dom Dinis ao trono português, imprimiu em linguagem popular os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as epístolas do apóstolo Paulo, para que aqueles que as ouvissem fossem mais devotados a Deus. Esses grandes letrados eram vários padres que também se utilizaram da Vulgata Latina em seu trabalho de tradução. Enquanto esses padres trabalhavam, Dom João I também, conhecedor do latim, traduziu o livro de Salmos, que foi reunido aos livros do Novo Testamento, traduzidos pelos padres. Seu sucessor, Dom João II, outro grande defensor das traduções bíblicas, mandou gravar no seu cetro a parte final do versículo 31 de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Atestando assim quantos soberanos portugueses reverenciavam a Bíblia. Como nessa época a imprensa ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, usando-se folhas de pergaminho. Isso tornava sua circulação extremamente reduzida, por ser trabalho lento e caro. Era necessário que a Igreja Romana ou alguém muito rico assumisse os custos do projeto. Ninguém mais indicado para isso que os nobres e os reis. Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções parciais das Escrituras. E a neta do rei Dom João I e filha do infante Dom Pedro. A infanta Dona Filipa traduziu do francês os evangelhos. No século XV surgiram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus e trechos dos demais evangelhos. Trabalho realizado pelo Frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da Real Abadia de Alcobaça. Ele baseou suas traduções na Vulgata Latina. A primeira harmonia dos evangelhos em língua portuguesa, preparada em 1495 pelo cronista Valentim Fernandes, é intitulada de Vita Christi. Teve os seus custos de publicação pagos pela rainha Dona Leonora, esposa de Dom João II. 5 anos após o descobrimento do Brasil, Dona Leonora mandou também imprimir o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas Universais, de Tiago, Pedro, João e Judas, que haviam sido traduzidos no latim, vários anos antes por Frei Bernardo de Bírnega. Em 1566 foi publicado em Lisboa uma gramática hebraica para estudantes portugueses. Ela traduzia em português como texto básico o livro de Obadias. No início do século XIX, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu o Evangelho de Mateus e de Marcos, ainda hoje inéditos. É fundamental salientar que todas essas obras sofreram, ao longo dos séculos, implacável perseguição da Igreja Romana, e de muitas delas só escaparam 1 ou 2 exemplares, hoje raríssimos. A Igreja Romana também amaldiçoou a todos os que conservassem consigo essas traduções da Bíblia em idioma vulgar, conforme as denominadas. Então, porque valia para a Igreja Católica, era só a Vulgata Latina de Jerônimo, versão latina. Período das traduções completas. Aprove a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento.
Nascido em 1628 em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, mudou-se para o sudeste da Ásia, após viver 2 anos na Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java, Indonésia. Almeida partiu para Malaca, na Malásia, e pela leitura de um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica. No ano seguinte, começou a pregar o evangelho no Ceilão, hoje Sri Lanka, e em muitos pontos da costa de Malabar. Não tinha ele 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português, mas lamentavelmente perdeu seu manuscrito e teve de reiniciar a tradução em 1648. Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde utilizar-se dos manuscritos dessa língua, calcando sua tradução no chamado Textos Receptos, o grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesa, francesa, que é a tradução de Beza, italiana, espanhola e latina, que é a Vulgata. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento e naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão a que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã, na Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida, e muitos deles produzidos pela Comissão de Eruditos, que tentou harmonizar o texto em português com a tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução, e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento e, ao falecer em 6 de agosto de 1691, havia traduzido até Ezequiel 41:21. Em 1748, o pastor Jacobus Opden Akar da Batávia reiniciou o trabalho interrompido por Almeida. E 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes. Esta, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Apesar dos erros iniciais ao longo dos anos, estudiosos evangélicos têm depurado a obra de João Ferreira de Almeida, tomando a preferida dos leitores de fala portuguesa. Então, agora a tradução de Figueiredo, que é uma tradução importante. Nascido em 1725 em Tomar, nas proximidades de Lisboa, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu integralmente o Novo Testamento, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. A primeira edição do Novo Testamento saiu em 1778, em 6 volumes, quando ao Antigo Testamento os 17 volumes de sua primeira edição foram publicados de 1783 e 1790. Em 1819 veio à luz a Bíblia completa, de Figueiredo, em 7 volumes. Em 1821 ela foi publicada pela primeira vez em um só volume. Figueiredo incluiu em sua tradução os chamados livros apócrifos, que o Concílio de Trento havia acrescentado aos livros canônicos, em 8 de abril de 1546. Esse fato tem contribuído para que suas traduções sejam ainda hoje apreciadas pelos católicos romanos, nos países de fala portuguesa. Na condição de exímio filósofo e latinista, Figueiredo pôde utilizar-se de um estilo sublime e grandiloquente, resultando seu trabalho em um verdadeiro monumento da prosa portuguesa. Porém, por não conhecer os idiomas originais e ter se baseado tão somente no Vulgata, suas traduções não têm suplantado em preferência popular o texto de Almeida. Olha que interessante. Então estudem, pesquisem sobre essa riqueza que a Bíblia nos traz para que você possa ampliar aí os seus conhecimentos bíblicos.